Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast mais criativo do mundo. Bem-vindos à temporada 2025. Queria já aqui aproveitar, agradecer, em primeira mão, chegou mais um parceiro, por acaso, que abraçou aqui o nosso podcast e agora passou a ser colaborador. Agradecer ao Radar que anda, a Noah, que é que eu cuido aqui do aparato, do set. Entrou a XYZ, que cuida daqui da produção toda e entrega essa qualidade que vocês recebem na vossa casa, no conforto do vosso. Uns acompanham o podcast através do escritório, do serviço, mas abraçou agora a FC, que é uma gráfica, já trabalhou comigo em alguns projetos e se juntou agora ao Mais Criativo para essa nova temporada de 2025. Subscrevam, partilhem, ponham um like e dão aí o vosso input e o feedback. Tenho aqui dois convidados que dispensam apresentações e tal. Eu já partilhei isso em outros episódios. Eu gosto muito da minha geração. Acredito que a minha geração está a ser a melhor geração de Angola, porque tem pessoas a fazerem em prol do país e não só, tem criativos e pessoas que estão a criar projetos que estão a impactar a vida de muitos angolanos. Tenho aqui comigo, não vou me alongar mais, tenho aqui comigo, porque eu gosto dessa cena, criar o suspense. Quando tenho mais de uma câmera é muito fixe, porque eu falo, vocês focam em mim, quando estão a criar aquele mistério todo. Tenho aqui comigo Dunia Santos, fundadora da 36, e tenho aqui o angolano viajante, Desider. Muito obrigado por terem aceito o meu convite, por se juntarem aqui ao Mais Criativo. Acredito que vamos ter aqui quase uma hora e meia de conversa. Vai ser interessante. Eu tenho muitas curiosidades, tenho muitas questões, mas queria que partilhassem aqui a vossa trajetória e comecei a passar já o mic aqui para a Dunia. Quem é a Dunia Santos? A Dunia Santos é uma jovem angolana que ama o seu país. Tanto que sempre que estou aqui em Angola sinto que o tempo passa super rápido, que realmente gosto muito do meu país, gosto muito de estar com a minha família, com os meus irmãos angolanos. Sou a fundadora e diretora da Academia 36, que é a maior academia de inglês 100% online de Angola. Também sou formada em medicina, muita gente não sabe dessa parte. E tenho também um mestrado em gestão de serviços de saúde. Além disso, também sou professora certificada de inglês, certificada pela Cambridge English, que tenho uma certificação CELTA. E dou aulas de inglês há mais de 5 anos. Isso é bom. Dar aula é bom. Eu já dei algumas formações, mas acredito que nem se comparam. Tipo, dar em outra língua. Acho que o desafio é maior. Para nós aqui que não temos muitas condições a nível de ensino. Ensino propriamente o inglês, né? Tivemos alguns centros de formações que uns conseguiram se manter, outros depois acabaram. Olha, o mais famoso acho que é a Dodette English School, tipo, eu do meu tempo, do meu médio que eu já tentei fazer inglês. Olha, foi uma. Acredito que muitos dos nossos subscritores vão se identificar e vão lembrar. Tinha uma que foi a mais famosa, acho que é a Dodette English School. E naquele tempo todo mundo fazia gostava do método de ensino na altura, eram as músicas em inglês, os fascículos eram muito fixe. Nosso angolano viajante, podias fazer a tua auto-apresentação. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Bem, eu sou o Desire, também conhecido como angolano viajante, e como o nome diz tudo. Eu sou apaixonado por viajar, por explorar. Mas não só espaços físicos, sou apaixonado por viajar e explorar ideias também. Eu sou o responsável da comunicação, do marketing e das vendas da Academia 36. E pronto, esse é o meu trabalho. Viajar e comunicar. Não sei se isso é trabalho. É que nem minha área. Porque imagina, tem perrengues, tem estresse, tem o dia a dia, aquela rotina que
que é típica de alguém que trabalha, né? E para a nossa realidade aqui em Angola, principalmente se calhar o desafio é dobrar. Mas na minha área de atuação, eu sou criativo, sou designer. Pá, tirando o estresse dos colegas, Certo. eu curto do que eu faço, então não considero propriamente. Claro que tem a parte da remuneração, que é importante, porque precisamos, o amor só não enche barriga. Se fizermos só por amor, mas precisamos ser recompensados. Exato. Mas digo que os meus dias a dias, quando eu estou envolvido nos projetos, desculpa, tem sido tipo um parque de diversões. Então, se eu tivesse a oportunidade de ter o estilo de vida que o angolano viajante tem, eu li a biografia, um ano a viver na tenda. Isso é uma coisa que não é pública, isso é em primeira mão aqui. Primeira mão, tá sabendo? Então depois vais poder falar mais disso. Com mais calma. Mas queria que, não sei quem começa a falar de como começou a 36. Bem, a 36 começou por situações que eu estava a viver num determinado momento da minha vida, em 2020. Eu, como disse anteriormente, estudei medicina, me graduei em 2019. Naquele dia da minha graduação, acho que foi o dia mais feliz da minha vida, porque estudar medicina não é uma jornada fácil. Tem muitos desafios, muitas noites de estudo, muitas noites perdidas de bancos, não é? Tem de estar aí a trabalhar, a estudar, a aprender. E então, quando me graduei, tive aquela satisfação de conseguir, finalmente. Já tenho o meu diploma, diz aí, doutora Dunia Santos. E para mim, aquele diploma significava... Formação, desculpa cortar, foi aonde Sim. foi feita? Em Cuba. Em Cuba, Eu estudei ok. em Cuba. E quando eu terminei, para mim aquele diploma significava que eu haveria de conseguir ter sucesso na vida profissional. Porque é muito difícil um médico não estar desempregado. Certo. Então, na minha mente era, ok, eu sou médica, vou conseguir um bom emprego, com um bom salário, uma boa vida, não é uma vida estável, financeiramente confortável. Então, não preciso me preocupar, tudo vai correr bem. Então, eu, anos atrás, já tinha começado a planificar me mudar para a Espanha, quando terminasse a formação de medicina, e fiz exatamente isso. Me mudei para a Espanha. Em Espanha comecei a fazer um mestrado, e nesse processo também comecei a fazer a papelada para adquirir a minha licença para exercer como médica em Espanha. Certo. Eu fui para a Espanha em dezembro de 2019 e 3 meses depois começa a pandemia. E começa também... Anos desafiadores. Exatamente. E aquilo tomou por surpresa a todos nós. E eu fiquei, pela primeira vez, assim que eu posso lembrar, eu estava super preocupada, porque as poupanças que eu tinha estavam a terminar. A minha ideia era que, ok, em qualquer momento eu vou receber a minha licença e vou começar a trabalhar. Então ainda tinha aquela poupança que ia me aguentar, né? Mas só que depois aquilo, pronto, nós estávamos numa situação de muita incerteza. O que é que havia de acontecer? Quando é que nós voltaríamos à vida A conviver normal? normalmente, Claro, certo. aquilo nos pegou a todos por surpresa. Então eu tive que procurar alternativas para poder me sustentar lá fora, em Espanha. E eu comecei a mandar o meu CV para muitos sítios, que é o tal dito plano B. E aqui uma coisa importante a ressaltar é que eu não tinha nenhum tipo de experiência de trabalho, porque eu tinha terminado de me formar há bem pouco tempo. E o que é que acontece? Que não ter experiência de trabalho preocupa muito, porque nós normalmente quando vamos procurar um trabalho, sempre pensamos, a pessoa vai procurar, quanto tempo já fizeste isso? Qual é a tua experiência? E eu não tinha nada, eu só tinha estudo. Então eu mandei para trabalhar em restauração, lojas, call center, inclusive mandei o meu CV para trabalhar como babá, mas não me ligavam. Não me ligavam, e eu assim, constantemente. Até que um dia recebi uma chamada para uma entrevista de emprego. Eu fui para aquela entrevista, graças a Deus correu muito bem. E a senhora que me fez a entrevista naquele momento disse, olha, na segunda-feira já podes começar. E eu, te prometo, eu não estava a acreditar. Nice. Eu não estava a acreditar. E me contrataram como professora de inglês. A minha função era dar aulas de reforço, de suporte a um grupo de crianças que estava com dificuldades na língua inglesa, que era para lhes ajudar a terem melhores notas na escola e ultrapassarem aquela dificuldade. E assim foi como eu consegui o meu primeiro emprego, não porque era médica, não porque tivesse experiência, mas simplesmente porque eu falava Dominavas inglês. a língua. Era só isso.
Então aí eu dei conta de duas coisas super importantes que mudaram a minha vida até hoje. A primeira é que falar inglês é importante. Mas assim, Não, Dunia, falar inglês é me importante. senti mal, Dunia. Olha, isso mesmo é para também te motivar, para que também... Eu sou aluno da 36, só para que saibam, eu sou aluno da 36, então só não sou tipo. Mas agora regular. já vais ser, porque tu já vê que é importante. É super importante, por acaso. Desculpa, tipo, cortar, vais Sim. continuar já. Só para fazer aqui um detalhe. É mesmo muito importante, porque eu senti isso na minha última experiência que eu tive de viajar para a África do Sul. É mesmo muito importante. Eu fiquei perdido. Vês? Tipo, imagina, andar com amigos que, pá, dominam e falam. É uma coisa ou outra que você apanha, mas imagina duas pessoas ao teu lado a conversarem e você não E tu perceber nada. exato. E não tens É autonomia. bué desconfortável. Porque és uma coisa, tens que pedir aos teus amigos, olha, pede só Disse isso o quê? para mim. Exato. Você vê o menu. Eu vou querer isso. Totalmente. Não, mas é uma linguagem que tipo abre portas. Totalmente. Quem domina inglês consegue facilmente adaptar-se e viver numa outra geografia. Aqui em Angola não é um requisito assim muito coisa, mas agora as bigs, as grandes Mas empresas já exigem, começa. já por acaso. Já começa. É uma coisa que realmente não é, eu acredito que não é muito, diria, não é muito inserido. Agora o sistema de ensino está a tentar inserir isso, Certo. mas acho que deviam ter feito isso muito antes e ser muito rigoroso quanto a isso. Eu tenho uma filha e ela tipo está no colégio e Certo. já está inserido isso no coisa curricular. Faz já coisa umas cenas, mas preciso me tirar e meter ela num centro mesmo. E Claro, quanto porque mais talvez cedo, ainda melhor. não é tão intenso como Não, deveria. não é. É uma coisa ou outra que vejam aí. E tal. Exato. A base, né? É a base. O beginning. O É o beginning, né? beginning. O termo é esse. Olha, eu Assim sou mesmo. craque no beginning. Pai grande do beginner. Mas imagina, alguém que nem tinha noção de que, pá, nem tinha passado pela cabeça que Não, se não, calhar não. seria isso, tentar mandar o currículo e deixar claro que és muito bom em inglês e Exatamente. também não tinha experiência em ensinar, certo? Não tinha experiência, mas tinha habilidade, porque nós muitas vezes não percebemos que o inglês é uma habilidade competitiva. Ok. Quem fala inglês, imagina, se nós dois estamos a concorrer pela mesma vaga de emprego, e a única diferença é que eu falo inglês e tu não, é muito mais provável de eu conseguir a vaga e tu não. Porque eu tenho uma habilidade competitiva que vai dar à minha empresa mais chances de fazer parcerias internacionais, negócios com estrangeiros. Então, para a empresa, o que é que interessa mais? Aquele que está melhor equipado. E o inglês é essa habilidade competitiva. E eu não tinha noção, porque eu falo inglês mais ou menos dos 16, 17 anos, e para mim aquilo ficou uma coisa natural, já fazia parte do meu dia a dia, era mais uma coisa que eu sei fazer. Mas aí dei conta que realmente é muito importante. E a outra coisa que eu descobri é que eu amo ensinar. É o que tu estavas a dizer, que quando estás a trabalhar, não sentes que é um parque de diversão, né? Yeah. Que o tempo não passa. Então, para mim também foi assim. Eu descobri uma paixão que eu não sabia que eu tinha e também um talento que eu não sabia que eu tinha. E pronto, e com estas duas componentes, eu me disse a mim mesma, uau, falar inglês me ajudou a conseguir este emprego, então isto é realmente importante. E também consciente das dificuldades que nós temos enquanto angolanos de ter acesso a ensino de qualidade e depois ter acesso a, por exemplo, ir fazer uma formação lá fora por uma bolsa. Muitas vezes perdemos oportunidades de bolsas porque não temos o inglês. Muitas vezes perdemos oportunidades de emprego Eu porque perdi não a minha temos... vaga na Chevron. Vês? Estás a ver? Então são coisas reais que acontecem. E eu disse, ok, se eu gosto de ensinar e tenho este conhecimento, esta habilidade, por que não partilhar com outros angolanos para que eles também consigam abrir portas a novas oportunidades através do inglês, da mesma forma que aconteceu comigo. E assim surgiu a ideia de criar a 36. Agora aqui, nosso angolano viajante, quando é que entra ao projeto e como é que foi? Bem, poucas pessoas sabem, mas eu me juntei à 36 no ano 2022, Certo. de 21 para 2022. A empresa já existia há 1 ano e alguns meses. E quando eu entrei para a 36 como responsável da comunicação e marketing, a 36 tinha um Instagram com 1.700 seguidores
E tinha um Facebook com cerca de 900 seguidores e era isso, não tinha mais nada. Não existia a marca pessoal do Dunia Santos, não existia mais nada além disso. E a empresa já estava a fazer um excelente trabalho, um bom trabalho com os recursos que tinha. No entanto, eu entrei como responsável de comunicação. Não tinha muita experiência na altura, mas eu tinha feito 6 meses de comunicação e marketing na universidade. Estava em Lisboa, estudei em Lisboa. E também, pronto, tinha experiência, porque eu já tentei ser youtuber na adolescência. E pronto, entrei na 360 nessa altura e comecei a trabalhar, a me formar ou a estudar mais ainda sobre comunicação e a trabalhar nessa área, porque a Dunia percebeu muito bem no momento certo de que precisava de alguém responsável para isso. E pronto, desde aí eu cresci, a 360 cresceu nessa área. Eu sei que nesse momento, desde 2022 para cá, nós conseguimos em média 8.000 seguidores por ano. Já estamos na casa dos 60.000 seguidores acumulados por todas as plataformas. Digo, hoje em dia já temos um LinkedIn, já temos um YouTube. E TikTok. Temos o TikTok também, que não tínhamos. Criou-se a marca da Dunia Santos, foi criada do zero. Em colaboração entre eu e a Dunia. E pronto, é aí que eu entrei. Essa é a área que eu amo e a área que eu gosto de explorar. Só para acrescentar uma outra coisa que as pessoas provavelmente não sabem, é que antes de decidir entrar, nós tínhamos menos de 100 alunos. Isso também é importante. Ok, eu eu tive acesso a algumas informações que agora estão mais de 2.000 alunos ou inscritos na plataforma. Para algo que começou com uma página simples do Insta, né, e Facebook, hoje você já tem uma plataforma de gestão em que os alunos podem ter acesso ao ensino em qualquer parte do mundo, né? Isso é muito, 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 muito fixe. Muito fixe, por acaso. Eu falo isso porque já testei, entrei para a plataforma, me cadastrei. Estou aí a lutar para continuar as minhas informações. Não, vais continuar, vais. Mas eu vou. Vocês! Calma. Mas a cena é que está a ser feito um trabalho muito, muito. Então, parabéns desde já. Eu admiro, eu gosto de ver pessoas que fazem projetos em prol do país, da nossa geração em si. Mas quais foram os grandes desafios? Acredito que quando entraste a 360 já tinha um ano ou mais de um ano, né? Exato. Mas na fase inicial, quais foram os grandes desafios para a implementação, ter a ideia, criar o nome, essa coisa toda? Certo. Os desafios foram muitos. Primeiro porque naquela altura não havia referências aqui no nosso mercado nacional, não haviam escolas de inglês online que já fossem escolas, vamos dizer, bem estruturadas, bem constituídas, que eu pudesse utilizar como uma referência. Exatamente. Por outra também, a minha própria experiência nessa área. Eu estava a vir de ser professora, trabalhar por conta de outra, não é? Ser professora de crianças, ou bem explicadora de crianças, e passei para uma vertente mais de empreendimento. Então, eu sinto que naquela altura eu era obrigada a sair da minha zona de conforto constantemente. Era algo diário. E eu quero dividir em duas partes que é para poderem perceber melhor. Por um lado, tem a parte educativa, né? Eu, quando começou a 360, eu tinha experiência a lecionar mais ou menos de 3, 4 meses, por aí, ou 4, 5 meses mais ou menos. Portanto, não tinha todas as ferramentas ou não era uma professora de inglês assim com muitíssima experiência. Certo. Então, eu sentia a necessidade de constantemente estar a pesquisar, estudar. Tanto mais é que a 360 começou e acho que 1 ou 2 meses depois eu fui fazer a minha certificação como professora de inglês, que é para poder colher mesmo mais insights, trabalhar com pessoas que são mais experientes ou que tinham mais experiência que eu na altura, pessoas que sabiam melhor que técnicas utilizar para transmitir o conhecimento de forma assertiva, porque não basta só com ter habilidade ou ter aquele talento, depois temos que profissionalizar esse Existem normas talento. e processos de como, tipo,
ensinar e acho que precisavas desse lado, dessa vertente de Exatamente. como é. Então, essa parte é um desafio desse lado. Depois tem a outra questão que eu comecei a lecionar crianças, mas quando começou a 36, eu recebia tanto adultos como crianças. Eu já tinha dado aulas a adultos, mas era mais one-to-one. E eram pessoas que queriam coisas muito pontuais, principalmente com speaking. Então, eu não tinha aquela experiência de, por exemplo, criar um programa de formação, desenvolver uma metodologia. Eu não sabia nada daquilo. Então, claro, me obrigava a ir atrás dessas coisas e ver como é que eu podia solucionar, porque eram, como é que eu posso dizer, problemas que iam surgindo Sim, ao e decorrer tu você ias vai solucionando. Yeah, Exatamente. isso é nice. E depois tem a outra vertente, falei da vertente educativa, agora tem a vertente do negócio. Business. Claro, eu não tinha experiência naquilo. Muita gente não sabe, isso também vai ser aqui uma Primeira revelação. mão do mais criativo podcast, vamos. Muita gente não sabe, mas eu, nos últimos anos da universidade, eu vendia roupas e maquiagem. Okay. Então, a minha experiência como, vamos dizer, empreendedora, né? A que eu tinha, a mais próxima era essa, de vender assim roupas, maquiagem, mas isso era uma coisa muito, muito simples se compararmos com uma empresa como a 36. Okay. Então eu não tinha realmente experiência em, não sei, eu não sabia gerir pessoas, eu não sabia nada de marketing, ou o que eu sabia de marketing era muito básico e era mais voltado para o marketing mais tradicional, porque eu estava a terminar um mestrado em gestão de serviços de saúde, mas o meu mestrado era num tipo de gestão muito direcionada para a área de saúde, que não tem nada a ver com a educação. Então, esses foram os meus desafios. Mas também sinto que eu, quando penso nisto, não lembro aqueles momentos como momentos de frustração ou momentos que eu estava a passar muita dificuldade. Primeiro, porque eu estava muito entusiasmada com o projeto. Eu chamava o projeto naquela altura. Estava muito entusiasmada porque o que eu estava a dizer antes, falar inglês é importante. Então, eu tenho que conseguir que muitos angolanos consigam falar inglês para que eles possam ter mais oportunidades na vida. Então, eu estava mesmo entusiasmada em fazer isso acontecer. E depois também estava entusiasmada em materializar aquela ideia. E eu sinto que eu não me focava nos problemas, mas me focava nas soluções. Ok, não sei fazer isto, as aulas já começaram, os alunos estão a gostar, mas sempre há espaço para melhoria. Certo. Ok, vou fazer a certificação. Olha, eu não entendo muito desta área. Olha, vou tentar investigar mais, estudar mais. Até que chegou, por exemplo, em 2022, quando o Desire entrou. Olha, eu não percebo muito da área de marketing, da comunicação, das vendas. Então, precisamos, eu digo precisamos, na altura já tínhamos uma equipa. Yeah. Acho que éramos cerca de 10 pessoas, 8 provavelmente. Por aí, sim. Éramos uns 8 ou 10 na altura, quando o Desire entrou. Então, eu percebi aquilo, pronto, tem aquela dificuldade. Qual é a solução? Conseguir alguém que possa nos ajudar nisto. Então, desde o início, o meu mindset, eu não era consciente daquilo, mas o meu mindset sempre foi voltado a soluções. Okay. E é bem interessante que a Dunia traga esse ponto agora, porque isso me fez voltar a pensar na pergunta que tinhas me feito sobre como é que eu me juntei a 36. Eu penso que eu respondi de uma forma muito, muito superficial. Uhum. Em 2018, eu vou voltar a responder a tua pergunta, para trazer mais clareza a isso. Em 2018 eu tive a oportunidade pela minha mãe, né? Minha mãe aqui em Angola trabalhava como funcionária pública na identificação e pronto, as coisas estavam a começar a apertar aqui no país, então ela tomou a decisão de nos mudarmos para Portugal. Mandou primeiro o meu irmão mais novo, depois eu. Então eu tive a feliz oportunidade de me mudar para Portugal, para a Europa. E eu lembro que em 2018, quando eu cheguei, 2018 ou 17, até já faz muito tempo. 2018 ou 17, pronto, não tenho a certeza. Antes de ir para Portugal, eu tenho há um tio meu que me ofereceu, ele ficou a saber que eu ia para Portugal, que eu ia emigrar. Uhum. Ele mandou-me chamar e me ofereceu $500, um envelope com $500, e eu nunca me esqueço desse gesto. Esse foi o único apoio, a única ajuda que eu recebi quando fui para Portugal, por parte da família. Cheguei em Portugal, tinha minha avó, fiquei em casa dela durante algum tempo, mas depois tive que começar a me virar. E estando lá, posto lá, eu tive o primeiro emprego. Digo primeiro, pronto, foi o meu primeiro emprego.
e foi fazer vendas porta a porta. Estava a fazer as vendas, eu estava a fazer vendas de contratos de energia, porque lá tem diversas empresas a fornecerem e o cliente pode decidir trocar de uma empresa para outra se não se agradar com os serviços. Então fazia vendas de contratos de energia. E eu não sei se a Dunia sabe disso, isso é uma coisa que eu vou contar aqui também. Está sempre episódio de revelar coisas. A lot of news, a lot of mão. news. Então para esse serviço de vendas porta a porta, é preciso ter uma apresentação formal. Então eu só tinha um blazer. Oh, sério? Só tinha um blazer e era um blazer que estava rasgado aqui. Uau, Yeah. não sabia. E pronto, assim, naquele tempo, isso aconteceu, penso que um mês depois de eu ter chegado a Portugal, e os meus 500 euros já tinham acabado, os meus 500 dólares. Eu não tinha nem dinheiro para poder arranjar o meu blazer, então fazia venda porta a porta assim, com a mão assim, com a prancheta, os documentos assim. E Meu Deus. tive assim durante um mês até conseguir o meu primeiro dinheiro e depois comecei a me organizar. Ok. E depois disso eu saí das vendas porta a porta e consegui um emprego na construção civil. Comecei a trabalhar nas obras e trabalhei nas obras durante 2 anos. Então, construí casa, te mamo, eu sei. Trabalhei nas obras durante 2 anos, isso foi 18, 19. 17, 18. Ok. Depois disso, trabalhei em remodelação de interiores. Isso é a área mais de... Fazia teto falso, Isso é pladur. duplador, né? Yeah. Sim, Então é foram que mais ele 2 sempre quando Caraca. passamos por uma obra, diz, isto aqui, eu fiquei como, isto aqui faz assim. Yeah. Então, Diretor de marketing, quando começarem a estar a fazer a estrutura física de todas as 360, já tem... Já tem- Exatamente, já tem- assim mesmo. Yeah. Então, pronto, eu trabalhei também na remodelação de interiores durante mais 2 anos. Então, a remodelação de interiores é uma espécie de construção civil, mas mais soft, mais leve. Acabamentos. Exatamente. Então, basicamente, foram 4 anos a trabalhar na construção civil, nas obras. E em 2021, conheci a Dunia. Nós nos conhecemos numa rede social que eu não sei se ainda existe, que é o sim. Clubhouse. O Clubhouse. Ok. Foi uma febre quando surgiu. Nós nos conhecemos numa sala de debate, estávamos a falar alguma Sobre coisa. questões de África. Exatamente. Sim, Sobre sim. panafricanismo, etc. Exatamente. Os desafios, né, que nós temos enquanto africanos. Exatamente. E nós nos conectamos muito. Nesse tempo que eu estava a conhecer a Dunia, eu saí das obras e estava a trabalhar num armazém de produtos congelados. Durante esse tempo todo que fui falando com a Dunia, nós fomos nos conhecendo, fomos conversando, eu estava a passar por um processo também de transformação. Eu estava a começar a olhar para a minha volta e a perceber que não era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu não queria permanecer em trabalhos, entre aspas, precários, né? E simplesmente eu trocar o meu tempo por dinheiro e estar a fazer algo que eu não gosto. Isso se remete ao que estávamos aqui a falar, ao que estavas a falar no princípio, de estar a trabalhar em algo que gostas. Realmente gostas, isso é muito importante. Eu sinto que o desgosto que eu tinha por estar a fazer aqueles trabalhos e sentir que não estava a aproveitar ou a entregar o máximo potencial que eu tinha e não estava a crescer enquanto pessoa naquele lugar foi o que me levou a começar a pensar em alternativas. Então, eu já comecei a tentar vários negócios, vendi perfumes, por exemplo, comprar perfumes e vender aqui em Angola e outras opções, outras coisas que fui tentando. Hustle. Estava no Eu hustle. Estava no hustle. E pronto, eu já tinha uma ligeira experiência em edição de vídeos, captação, na área de comunicação. Sim, tinhas o YouTube também. Tinha o YouTube e pronto, eu lembro que nesse tempo que eu comecei a falar com a Dunia, eu já tinha abandonado a universidade. Eu fiz 6 meses de universidade, fiz um semestre. Por que eu abandonei a universidade? Eu estava estudando na Lusófona, estava estudando comunicação, marketing e relações públicas. Mas eu trabalhava das 8 às 17 na obra. Depois, das 19 às 22, eu ia para a universidade, tinha as aulas. E depois de sair da universidade, isso é um outro emprego que eu tinha, eu fazia entregas de bicicleta. Eu não tinha... Não, e muita gente não sabe, Não talvez, sabe, sim, muita gente não sabe que as coisas não vieram assim. Sim, não. Yeah. Ei, Há quem olha para mim e diz, olha, por exemplo, outro dia estava a conversar com um amigo e eu estava assim a explicar, opa, eu entendo um pouquinho de obra porque eu já trabalhei na obra. E ele me perguntou por quê. Ele me perguntou literalmente por quê. Trabalhaste na obra por quê? Eu disse, tinha que comer, irmão. Não? Necessidades. Tinha que comer, pagar minha universidade, pagar o meu transporte.
E ele me disse, olha, quem olha para ti, quem vê as tuas redes sociais, quem conversa contigo, pensa que é daddy's money. Like, Isso, que pensa é que é dinheiro de dinheiro de família família. ou dinheiro do meu pai ou da minha mãe. Mas isso não é verdade. O meu pai é professor. Meu pai é professor numa escola pública, no Lubango. E a minha mãe aqui em Angola trabalhava como funcionária pública na identificação. Mas lá em Portugal, a minha mãe trabalha num restaurante, em restauração. Ok. Então, não é daddy's money, é mesmo hustle. É o hustle. Então, eu tive, eventualmente, depois de 6 meses nesse ciclo de obra, universidade e entregas, de segunda a segunda, trabalhava de segunda a segunda, tinha os finais de semana para estudar. E, olha, vou aproveitar e dizer aqui que, apesar disso, eu estava tendo notas muito boas na minha turma. Muitas vezes tinha a nota mais alta da sala. Então, apesar disso, eu tive que abandonar a universidade. Eu decidi, olha, não vou conseguir ficar nesse ciclo. O que eu vou fazer é começar a poupar dinheiro, juntar dinheiro de verdade e começar a empreender. É o único caminho que eu tenho aqui para a liberdade financeira, para poder organizar a minha vida. E isso aconteceu num tempo que eu tive um encontro com um ucraniano. Eu já não me lembro porque é que eu me encontrei com aquele senhor, onde é que eu me encontrei com ele. Eu só me lembro do rosto dele e das palavras dele. Ele me disse, tu és muito novo para estares aqui. Vai fazer alguma coisa com a tua vida. Na obra, nesse caso, né? Exatamente. Yeah. Ele olhou para mim e disse, olha, tu és muito novo para estar aqui, vai fazer alguma coisa com a tua vida. Eu não lembro do nome dele. Só sei que aquilo pareceu que foi um anjo, okay, que me deu um Deu um toque e conselho. disse, olha, fala com esse jovem. Yeah. Yeah. Vai E ser o meu caminho, o meu mecanismo de levar essa informação para passar e te passaram uma mensagem aí, despertaste. Despertei, clicou mesmo. A cena que eu estavas aqui a partilhar sobre as pessoas hoje em dia olharem para ti através das redes sociais e acharem que se calhar não passaste, tipo, foi em primeira mão, ele se calhar nunca partilhou isso em outras plataformas ou conversas. Eu também, imagina, eu não venho de um berço, nem aquela cena do pai, dinheiro da família e etc. Mas eu percebo esse ponto que partilhaste aqui, porque hoje em dia as pessoas que me acompanham e veem as cenas que eu faço, a minha aparência em si passa a ideia de que pá, é uma pessoa viajada, que pá, sempre teve as melhores oportunidades. As pessoas nem sabiam que, olha, a minha primeira viagem foi feita no ano passado, a primeira vez que eu saí de Angola. Foi no ano passado. Yeah. Eu decidi, não, eu sou aquela pessoa que, para mim, férias não são para tirar em Angola. Aproveite para países, graças a Deus, tem as oportunidades prolongadas. Os prolongados sempre a pessoa se move, sai E se para. calhar também viajas muito por causa do teu trabalho dentro do país, né? Yeah, a cena de explorar, tipo, que é aquela cena que eu estava a falar, que eu comecei a explorar, acampar em 2022. Fiz a primeira experiência na praia do surfista com os amigos e tal. Depois fui acampar em Malães, nas quedas e tal. Foi uma cena muito fixe. Tenho feito isso, pá, aproveitando os prolongados, finais de semana, esquece. Mas férias, eu na minha cabeça sempre foi tipo, e graças a Deus, não sei se é feliz ou infelizmente, eu sempre estou preso ao serviço, nunca consigo conciliar isso com as férias e acabo sempre vendendo as férias para a empresa, Entendo. pagam e tal. Te entendo, Pagam. te entendo. Faz parte. Mas eu sempre fui me programando, me projetando para, tipo, quando tiver que realmente tirar férias, tenho que aproveitar ao máximo e não são para tirar aqui, é para fazer dinheiro em Angola. Certo. Eu partilho disso, fazer dinheiro em Angola, para oportunidades de trabalho aqui há muita. Eu entendo as pessoas que às vezes imigram, vão tentar oportunidades em outros lugares, mas eu sou uma pessoa que acredita muito no país. Sim. Eu em 2014 tinha que escolher entre estudar para o Brasil ou ficar e tentar aqui constituir família e tentar. Eu sou uma das pessoas que acreditou e ficou aqui. E quando eu tomei essa decisão, eu sabia que não vou ser só mais um aqui. Eu tenho que lutar por mim mesmo, ir atrás das coisas e conquistar. E o Isso ano passado, mesmo. quando decidi, tipo, tirar férias, foi um tipo, olha, queria ir para o Dubai, mas depois tive um imprevisto. O Dubai. Queria ir para o Dubai, tive um imprevisto, imagina. Quando eu tomei a decisão, apareceu uma galera aqui a bazar. Fui ver o meu passaporte, estava caducado. Opa! Era o meu segundo passaporte. Meu Deus. Dizer, E até a cena tratar que eu e queria... As pessoas têm que saber que é um documento muito importante. não podes Pá, deixar tem que para o estar último sempre pronto. momento. Super importante. Yeah. Yeah. O passaporte estava caducado. E aí vem a outra parte interessante. A rede de contacto que tu tens, o network, é Networking, muito yeah, é importante. importante, Você yeah. sabe o que você pegar o teu telefone, pegar e ligar num camarada. Ué, show do Chris Brown vai acontecer na África do Sul nessa data. Já tem o bilhete. Meu passaporte está caducado. Ué, resolve.
tá bom, segunda-feira vai para X, entrega, quando vês o recibo, mandas e tal, E foi assim, me resolveram o passaporte, saiu E antes da viajaste? viagem, fiz a minha viagem e tal. Foste no show do Chris Brown? Fui no show do Chris Brown, as pessoas já sabem. Pá, criei muitos conteúdos, mas agora há tempo para editar e preparar para mandar para as pessoas. Não tem, já está a passar até o tempo. Mas eu queria aqui aproveitar e partilhar com as pessoas. Tens que fazer por ti, ir atrás das suas coisas, conquistar. É possível com força de vontade e determinação. É possível. Eu sou uma das pessoas, sou um caso, provavelmente, que conseguiu graças à persistência e tal. Hoje eu continuo aprendendo, tem sido um ensinamento a cada desafio, a cada queda que eu apanho, eu tomo aquilo como um aprendizado, Uma lição. procuro me reinventar e chega a ser uma lição. Mas continuando, e depois conheceste a Dunia, estavam na plataforma. Bem, conheci a Dunia e eu estava nesse processo de transformação e também já tinha conhecido a Dunia, isso em 2021, e fomos falando. Nós como nos conhecemos nessa rede social e estávamos a falar sobre panafricanismo e pronto, amor por África, amor à camisola. Nós eventualmente, eu não sei quando e como, decidimos criar uma marca, juntos. E essa foi a primeira marca em que nós começamos a trabalhar juntos, a Olhos Café. Olhos Café é uma marca começou com uma marca de roupas. Nós começamos a fazer alguns designs e a mandar e importar algumas peças e pronto, e criar uma coisa bonita aí. E começamos a trabalhar juntos. Eventualmente, eu nesse tempo, ao mesmo tempo que estava a trabalhar com a Dunia no Olhos Café, eu comecei também a investir em criptos, em ações e a procurar formas de me desenvencilhar financeiramente. Certo. Eventualmente, a Dunia percebeu, eu penso que ela percebeu as minhas valências na área da comunicação e me convidou para fazer parte da 36. Isso depois de uns 6, 8 meses de trabalho juntos na Olhos Café. E foi aí que eu entrei para a 36. Eu aceitei o desafio, abracei o desafio e aceitei entrar para a área da comunicação, do marketing e das vendas da 36. E pronto, tomei as rédeas dessa área desde então. Foi por esse processo todo. Eu percebi que pronto, era uma boa forma de eu alcançar aquilo que eu queria na minha vida. Eu abandonei os meus investimentos em criptos porque era uma coisa muito, muito inconstante e não funcionava, não servia para mim. Bem, funciona, porque eu fiz dinheiro. Okay. Não só em criptos como em ações, eu fiz dinheiro. Mas é algo que é muito desgastante. Particularmente para mim, né? Depende de pessoa para pessoa, mas para mim era desgastante todos os altos e baixos que o mercado vai, não só das criptos, mas o mercado financeiro, das ações e etc. E tu te sentes impotente, porque não é algo que depende de ti, depende de muitos fatores externos, o mercado macroeconômico. Já estando numa empresa como sócio, as decisões dependem de mim. Okay. Então é algo que tu podes controlar. E também a projeção de crescimento, e o impacto também que tens na sociedade em Angola, que é o que me importa muito. A questão do impacto. Exatamente, é muito mais relevante. Então eu decidi abandonar os projetos que eu tinha nas áreas do investimento no mercado financeiro e me focar só no empreendedorismo. Vertentes. Eu sei que tem mais outros investimentos, mas depois se calhar partilhas. Mas desde o momento que abraçaste e aceitaste o convite da Dunia para fazer parte da 36, quais foram os teus grandes desafios? Tipo, olhando assim para um mercado que é o nosso, que não tens muitas academias aqui de formações para a área do inglês, pode ser propriamente um produto nacional. Certo. Nós temos umas duas aqui que eu conheço muito bem, não vou passar aqui a publicidade, hoje só vou publicitar 36. Não, tem várias, só que a maioria são tradicionais. As mais conhecidas até... São umas 3 ou 4. Umas 2 ou 3, sim, por aí. 3. Mas não vou passar aqui a publicidade porque eu estou fechado com a 36. Esquece. Mas como é que foi a nível estratégico olhar para o mercado, ver como é que ias atacar e implementar, porque acredito que não precisa revelar aqui a fórmula, né? Mas funcionou e tem funcionado muito bem. E já daqui a pouco vamos falar das outras vertentes que vos fez alcançar certos projetos a nível da 36, mas como é que foi a implementação e olhar para o mercado e ver, ok, para a 36 o que estamos a imaginar e implementar isso e hoje tem os números e resultados que vocês têm? O maior desafio
Em princípio foi comigo mesmo. Porque em qualquer área que entras, ou em qualquer área que eu entro, eu sempre sinto a necessidade de estar entre os melhores. E, em princípio, o maior desafio foi entender o mercado angolano, porque eu entendia zero, zero. Já estava há 7 anos Fora. sem vir para Angola. Ok. É muito tempo. Então, eu não entendia as dinâmicas do mercado angolano. Tanto que eu também não tinha nenhuma experiência na área de comunicação e marketing assim profunda. Comunicar para uma empresa, eu ter a responsabilidade de fazer a comunicação de uma empresa. Então, eu tive primeiro que me construir, me moldar, me formar e entender melhor. Então foi um processo de muito aprendizado. Começamos a fazer muitas formações, eu e a Dúnia. A Dúnia nas áreas que ela gosta, eu nas áreas que gosto. E o meu primeiro grande desafio foi me preparar para começar a comunicar. E olhando para o mercado angolano, quando comecei a olhar para o mercado angolano e a entrar para o mercado angolano, eu percebi que as barreiras para um serviço 100% online eram muito grandes. Com o problema da internet que temos Exatamente. Sim. Então, saindo de mim e indo para o mercado, o nosso maior desafio foi comunicar um serviço 100% online. As pessoas não, além de Principalmente naquele ano. exatamente, Porque se calhar 2025 talvez as pessoas já estamos mais mais habituados. abertos, então, exatamente, nós já estávamos mais abertos para isso, mas para aqueles anos foi muito difícil começar a comunicar isso, porque é por causa da questão das burlas e o mito que as pessoas têm na mente de que não conseguem aprender online. E a grande parte, uma coisa que eu percebi aqui, um parênteses, é que grande parte das pessoas que diz isso, que diz que não consegue aprender online, são pessoas que nunca experimentaram uma formação online. Eu não sei de onde é que vem essa ideia De que não de se que aprende nada. não se aprende nada online. Eu gostaria de saber como é que se construiu essa ideia. Eu penso que uma das coisas que facilitou também o nosso processo de comunicação no mercado angolano, e estarmos a comunicar essa formação online, esse serviço online, estamos a comunicar a formação de inglês de forma telemática, foi a pandemia. Porque durante a pandemia as pessoas tiveram que abandonar muitos formatos tradicionais e começar a Se ganhar um adaptar-se para o espaço. online, sim. Exatamente, Exato. O adaptar-se ao digital, por online. acaso, aqui cresceu muito nesse período. Exatamente. E às vezes há males que vêm mesmo para bem. Bem para bem. Exato. Exato. Eram poucas pessoas, talvez, que estavam já engajadas, né, que vieram da pandemia, mas que através dessas pessoas acredito que também houve aí uma abertura. Houve uma abertura. Então, os nossos grandes desafios foram esses: comunicar um serviço online num mercado que não estava habituado a isso. Tivemos muitos entraves E a questão da credibilidade A também, porque nós nem credibilidade. tínhamos escritório, não sei se te lembras. Yeah, nós Na não tínhamos, altura, yeah. não tínhamos um escritório O aqui. angolano é bué aqui desconfiado. é muito desconfiado. As Claro. pessoas diziam: olha, queremos ir para o vosso escritório. Não temos, Não temos escritório em Angola, Nós então. trabalhamos 100% online, então não temos escritório. Então nós tivemos que comunicar muito com clareza, e a nossa comunicação sempre foi uma comunicação informal. E apesar disso, as pessoas com o tempo foram vendo a nossa seriedade e foram abraçando o nosso sonho. E aqueles que já queriam aprender inglês encontraram na 36 um espaço confortável e de confiança para aprenderem a falar inglês, e com o tempo isso foi se tornando mais fácil. As pessoas foram vendo que não, eles afinal são fixe. sérios, são fixes. E Agora pronto. surgiu agora uma curiosidade. Uma coisa é tipo ensinar um grupo de alunos, e eu acredito que essa é uma outra parte do core business da 36, porque eu estive a investigar e vi. Vocês têm turmas, têm as aulas particulares, mas como é que foi olhar para a vertente B2B, tipo 36 para empresas? Tem também essa vertente, vocês Também. fecham pacotes com empresas. Como é que surgiu isso? Como é que foi? E como é que é? Porque uma coisa é vocês desenvolverem um plano curricular, terem uma turma, né? Ou alunos selecionados e identificarem os formadores que vão estar com essa turma, com esse aluno. Mas agora, uma estrutura, uma empresa, como é que é? Olha, eu penso que isto começou de uma forma muito orgânica, porque nós notamos que muitos dos nossos alunos são naturalmente trabalhadores das empresas que nós já conhecemos, e eles vêm à procura da formação porque querem melhorar as suas valências profissionais. Então, através destes alunos que vêm das empresas e começam, têm uma boa experiência, depois também passam para os colegas. Por exemplo, a primeira empresa com quem nós trabalhamos foi assim. Eles estavam na empresa, tinham
contratada uma outra escola de inglês que estava a dar aulas para eles. É uma escola muito conhecida aqui em Angola, Não muito vamos famosa. falar qual é. E então, o que aconteceu? Que com a questão da pandemia, tiveram que passar para o formato online. Só que, não é dizer, quem está habituado a dar aulas presenciais, sabe que não tem nada a ver com dar aulas online. A dinâmica é totalmente diferente. E nós somos especialistas em dar aulas online. Ouviram? Especialistas. Então, estes primeiros formandos, a empresa contratou esta outra empresa de inglês, estavam a ter as aulas, mas só que eles não estavam a ter resultados. Então, o que é que decidiram? Não, vou procurar uma outra alternativa para, de facto, ter resultados, porque eu realmente preciso do inglês. Então, os próprios funcionários começaram a pagar do seu próprio salário, começaram a nos pagar na 36, apesar de que a empresa já estava a lhes pagar num outro sítio. Ou seja, eles estavam a abandonar uma formação que já estava paga pela Exatamente. empresa para pagarem por conta própria a formação na 36. Exatamente. Então veio depois passou a palavra para o outro colega. Olha, eu estou a tô ter aqui, aqui está tá a correr tudo bem, então também vou. Passar o testemunho. Foi também, começou a pagar. Depois vieram outros. Eu acho que depois chegou uma altura que eram tantos que eles se juntaram e disseram, epá, se estamos tantos aqui, estamos a ter uma boa experiência, vamos falar com a nossa empresa e fazer a proposta de trocarmos, porque no final estamos todos aqui, ou estamos a maioria aqui, estamos a gostar, está a correr tudo bem, então faz mais sentido. E então assim é como começamos com as formações corporativas. Até hoje, que já cresceu, né? Porque inicialmente era 100% online, tínhamos estes programas corporativos 100% online, mas agora já temos estes programas numa vertente híbrida. Presencial, ok. Exato, combinamos o online com o presencial e dizer vamos também às empresas dar a formação. Não há melhor maneira de trabalhar o marketing como o formato boca a boca, o tradicional. Totalmente. De eu, tipo, passar o testemunho. E acho que isso foi muito interessante. Significa que há mesmo um ensino de qualidade, porque se eu vou dar o testemunho de que testei, gostei, realmente obtive resultados, não tenho nenhum problema em passar o testemunho para outras pessoas. Opa, testei ali, correu bem, é muito fixe, vão lá e testem e tal. E foi esse boca a boca que fez adicionar isso. E assim, pouco a pouco, as empresas foram... Eu nem tinha pensado, vou agora pensar em implementar para empresas. Não, realmente não. Foi alguma coisa mesmo natural. Isso é que eu meti a questão, mas como é que surgiu? Porque quando eu fui ler as informações, eu vi, não, tem a vertente que é tipo formar turmas, formatos individuais, mas tem a parte corporativa. Business, yeah. Que é tipo formar e fechar pacote para instituições. Tipo, isso vai já para o meu chefe. Surgiu. Totalmente. Yeah, então, isso surgiu de forma... Até o número aqui do pessoal, chefe, depois. Mas é muito importante. Acho que se as empresas passarem a dar essa iniciativa, Totalmente. porque é uma mais-valia. O que é que acontece aqui, que eu percebo, e não sei se sou o único que partilho dessa opinião, quando as empresas... O que é que faz as empresas pensarem ou não investir num profissional? Tem aquela vertente do, ok, vou capacitá-lo e depois... Pode. Ok. Epá, eu sou da opinião que, direto ou indiretamente, você não vai conseguir não tem como você manter um profissional com a vertente de capacitá-lo ou não. Em algum momento ele vai sair, vai bazar. Eu acho que a mentalidade que as empresas deviam ter é de, ok, eu dei o meu contributo para sentir que podia melhorar. E é uma parte de que pode adicionar como cultura da empresa. Totalmente. Nós capacitamos, não tem experiência nisso e achamos que é uma mais-valia, temos problema em investir. E acho que devia ser uma iniciativa das empresas investirem nesse lado da língua para profissionais que você sabe, ok, daqui a uns 6 meses, quando tiver assim fluente, vai poder me representar para um outro escritório, vai poder dirigir uma reunião com um futuro cliente na vertente em inglês. Então, acho que as empresas não saem a perder. Não, só saem a ganhar. Só para reforçar isso que estás a dizer,
e falar um pouquinho também da parte da cultura da empresa. Eu acho que aí é que está, se calhar, o problema. Muitas empresas não têm uma cultura de empresa forte. Então, ao não ter essa cultura de empresa forte, têm pouca capacidade de reter o profissional na empresa. E também, eu sinto que esta parte do medo de formar ou dar a formação, porque depois vai sair, prejudica a empresa, porque a mim, Dunia, me interessa que todo o pessoal da minha equipa tenha as melhores qualificações, que é para estarem capacitados de darem o melhor serviço aos nossos queridos alunos, como eu digo. Então, se eu cortar essa possibilidade deles terem melhores formações ou de estarem constantemente a fazer essa atualização, perdemos todos, porque a empresa não cresce, o profissional não cresce e os alunos não obtêm os resultados que nós queremos e que vai de acordo à nossa missão de abrir portas a novas oportunidades através do inglês. Então, é um ganhar, ganhar, ganhar. Depois, a parte da retenção tem a ver também com o próprio crescimento profissional. Se eu estou numa empresa onde eu sinto que eu não tenho uma projeção profissional que vai me permitir crescer e alcançar outros patamares, então, obviamente que eu vou ver, pronto, as minhas valências estão a aumentar, aqui eu não tenho nenhuma oportunidade de crescer mais, não faz sentido eu ficar. Mas se tu estiveres numa empresa com uma mentalidade de crescimento e melhoria contínua, tu te sentes motivado a ficar. Só para pôr um exemplo, nós estamos a formar a nossa equipa toda em cocriação e produtividade com a inteligência artificial, na 36. Todo mundo tem que saber utilizar a inteligência artificial, porque nós agora fizemos uma integração e somos a primeira escola de inglês em Angola a fazer uma integração. Já a minha pergunta, pronto, vamos já. Fale, como é que foi? Qual foi a diga. experiência? Como é que foi? Estamos agora nessa onda das inteligências artificiais e eu vi que vocês têm um serviço que implementaram e tipo, conciliaram essas. Como é que foi? Então, como eu estava a dizer, que nós somos a primeira escola de inglês em Angola a fazer integração da inteligência artificial para potencializar a aprendizagem da língua inglesa. Então, só para terminar aquele ponto, vou já responder à tua pergunta. Então, se nós como empresa tivermos a visão de melhoria, crescimento, obviamente que a nossa equipa também vai perceber isso e vai se sentir motivada a continuar connosco, porque vai perceber que eu não vou ficar estático. Eu, a cada ano que passar, vou ser melhor profissional, vou ser melhor pessoa, vou estar numa empresa que está a crescer, que está a ter resultados e que o meu trabalho tem um impacto positivo na comunidade. Respondendo A pergunta sobre AI. Respondendo à pergunta, na 36, a nossa missão é, que já repeti aqui várias vezes, mas vou voltar a fazer, abrir portas a novas oportunidades aos nossos queridos alunos através do inglês. E para que isso aconteça, os alunos precisam de ter resultados. E para termos resultados, nós temos que ser capazes de analisar o que nós estamos a implementar, o que funciona, o que não funciona, e o que podemos melhorar, porque sempre há esse espaço de melhoria. Então, nós constantemente temos que estar a fazer o exercício de analisar que ferramentas nós podemos acrescentar que facilitem o processo, porque nós sabemos que hoje estamos todos ocupados, temos pouco tempo, temos muito trabalho, não conseguimos assistir às aulas, não é? Desculpa, professora, já está a me ralhar, pronto, tem falta. Então, há aqui uma necessidade de nós olharmos no nosso redor quais são as ferramentas que nós temos disponíveis e como é que nós podemos disponibilizar essas ferramentas para facilitar a jornada dos nossos alunos. E por isso é que fizemos esta integração do EPM AI Assistant, é assim que chamamos o nosso assistente, que foi treinado pela equipa académica da 36 para auxiliar os nossos alunos a seguirem o programa EPM com melhor clareza, para terem um suporte extra onde vão poder estudar sempre que quiserem. Quando tiverem uma dúvida, em vez de se calhar partilhar no grupo, esperar o teacher responder, já podem ir no EPM AI Assistant e dizer: olha, não entendi vamos praticar Introduce Yourself, vamos praticar uma conversa para me apresentar, tenho que viajar a próxima semana. Ele já está treinado para te ajudar ou para te ensinar isto, para praticar contigo isto, de acordo à metodologia da 36. Okay. Olha, é sempre interessante. Eu como responsável das comunicações e da produção da 36, eu ouço isso vezes e vezes sem conta. Ouço a Dunia falar da história do início da 36 e dos nossos programas, dos nossos processos, das nossas ferramentas. Ouço isso incontáveis vezes, mas é sempre interessante ouvir a Dunia falar sobre isso. É sempre interessante ver a paixão que a Dunia tem pela inovação e tem
pelo ensino. É sempre muito bom. É uma febre atualmente a cena das inteligências artificiais, porque alguns profissionais, acredito que são os incapazes, vou usar o termo aqui, que acham que a inteligência artificial vai substituir o profissional. Não vai. Acredito que a 360 viu essa oportunidade em pegar e fazer essa fusão, porque hoje em dia, até nós profissionais da área do visual, que é design, fomos afetados com isso. Nossos programas hoje em dia estão integrados em inteligência artificial, ou seja, é mais simples aplicar uma sombra, fazer um corte, trabalhar um retoque de uma imagem com auxílio da inteligência artificial, preenchimento, tipo, você tem uma fotografia metade, já consegues preencher aquela outra Certo, zona, sim. tipo, te gera várias opções. É incrível. Eu já era bom, agora então esquece. Agora Mas olha, e gostei muito que disseste isso, que eu já era bom, agora porque a inteligência artificial vem mesmo para isto, é como Para nos dar um complementar. superpoder, não é? Como, Great, tipo, exatamente. melhorias, tipo, Então, os profissionais não precisam de ter receio da inteligência artificial. Ela veio para pegar aquelas valências que nós já temos e amplificar. aprimorar, deixar, Exato. tipo, porque há coisas que se calhar eu levava 30 minutos para fazer. Hoje fazem em 2 minutos. Produtividade. Olha, né? nós- Vais meter um prompt. E está. Exatamente. Olha, e uma cena muito interessante. Muitas pessoas ficam surpresas com a produtividade que nós temos na 360, ou seja, com a velocidade com que nós fazemos as coisas. E é de revelar aqui que nós já na 360 já usamos a inteligência artificial para processos internos desde 2022. Quando nasceu o ChatGPT e começou a ter aquela febre, eu fiquei com aquela curiosidade e fui pesquisar e comecei a experimentar e gostei. Já está free, já está grátis desde 2022. 22, 23 por aí, né? Então, exatamente, foi Sim. 22. Foi agosto de 2022, se não me engano. Ok. Então eu experimentei aquilo e gostei e partilhei com a Dúnia. Começamos a ver, a experimentar aquilo e desde aquele dia não paramos. Nós estamos a usar a inteligência artificial desde 2022 Sim, sem eu estou a usar parar, há muito todos os tempo. dias, literalmente. É que só estão a viver isso e a estranhar desde 2024. A febre aqui. Exatamente. Pá, Angola também tem essa vertente de ser um Mas por quintal, isso é- as coisas atrasam, chegam sempre depois. Mas aí é que pronto. está a habilidade competitiva do inglês. Yeah. Exatamente. Vocês Yeah. sabem? Por exemplo, enquanto aqui ainda estão a falar em prompts, nós já estamos a falar em agentes. Exato. Já estamos a falar em workflows. Então, o inglês, naturalmente, te dá uma habilidade competitiva porque tu tens acesso a um maior leque de informação, tens acesso às atualizações, porque quase tudo é produzido Vem em primeiro em inglês. inglês. Yeah, Exatamente. exato. Ou seja, nós só Podem começamos a usar tão cedo porque nós falamos inglês. Exatamente. Então, E estamos quando- um pé à frente. Exatamente. Né? Agora, todos, eu sei que a 360 tem mais de 20 colaboradores. Todos falam Somos inglês? 25. 25? Todos falam inglês. Bem, a maior parte fala inglês. Os demais que são novos, estamos a dar formação. Alguns estão no nível elementary, outros estão no nível Não tem B1. vaga lá. Não, olha, nós estamos sempre a contratar. E gostei Assim entro já e entro no plano curricular. Mas gostei que perguntaste isto, porque isto também reforça a nossa missão com a nossa comunidade, de dar emprego aos jovens e não limitar o acesso ao emprego pelas valências que nós temos, porque nós acreditamos que para nós chegarmos onde estamos hoje, passamos por um recorrido prévio. Processo, né? Por um processo, exatamente. Então tivemos que aprender coisas. Da mesma forma que quando nós contratamos, talvez temos aquela pessoa que tem boas valências para atender, mas não fala inglês. Então, para nós é importante, não falas inglês, mas amanhã já vais começar a formação. Aquilo entrou já começa já fazer a fazer a formação. E não só a atmosfera em si, o ambiente lá provavelmente vai facilitar, Totalmente. porque já não é bom dia. Good Yeah. É morning. good morning, exatamente, assim mesmo. Yeah. Então, inclusive os Tem nomes da estágio lá, estrutura. eu vou para lá, acho que presencial. Vão conseguir fazer ser mais assíduo e não Sim, faltar. para estar sempre na aula de inglês. Tá sempre no meu pé e tal. Mas é um desafio, tem sido um desafio para mim, porque eu sei que eu não posso ignorar, é que nem a cena da formação no ensino superior, que é um tema também aqui, porque eu já partilhei aqui em outros episódios que não sei se é feliz ou infelizmente, mas para mim a área de formação, de atuação, que é trabalhar com design e publicidade, aqui pelo menos em Angola não é um critério assim muito, aqui exigem mais a parte da técnica. Certo. E o quesito, o conhecimento da parte da academia
se destaca para quem tem essa vertente e é uma mais-valia, mas se és muito bom a executar e conheces o mercado, estás bem entregue. Mas aí tá, depende de ti se autoavaliares e queres levar um diferencial, que tipo, eu Exato. quero me destacar dos demais, então tenho que ter a vertente isso e aquilo. E estou nessa luta de poder Diferenciar, conseguir. né? Eu tenho que encaixar o inglês. Não, tem que fazer. Encaixar. Eu tenho que exigir na Tem que empresa para fazer. me pagar em Nunca sabe, dólar. se calhar um dia vão solicitar de uma empresa estrangeira, olha, tens que ir, mas Não, eu tenho a minha vaga na Chevron. Então, estás a ver? Então, a minha esperamos só Falta a sair do ponte biquíni. da comunicação, tá a ver? e Nós, coisa. nós já tivemos relatos de pessoas que perderam. Quer dizer, nós temos sempre. Há pouco tempo, Yeah. essa semana ainda. Teve uma, Yeah. tipo, há um ano atrás, quando a África estava a entrar aqui, eu nunca partilhei isso também. Olha, Olha, hoje é o dia News, das... news, levels. é a minha primeira mão, mas a África tinha entrado em contato comigo através do LinkedIn, alguém responsável lá, e me queriam lá para preencher uma das vagas e tal, na fase em que estavam a implementar e a entrar em Angola. E um dos requisitos era inglês. Era inglês, estás a ver? Yeah. Não entrei. Olha, Vocês nós era somos- fazer os planos de saúde, de chamada. Quer dizer, os planos era tudo contigo, nesse caso. Não, mas aquilo tinha que. Aquilo é uma multinacional. Sim. E eu ia estar num departamento que depois ia precisar interagir com o pessoal de outra geografia e falar, e a língua era importante. Olha, nós recebemos muitos pedidos de socorro de pessoas que perdem oportunidades de vida porque não falam inglês. Exatamente. Nós, por exemplo, recentemente tivemos alguém que nos disse que perdeu uma oportunidade que era o sonho de vida para qual estudou e sempre trabalhou, que era entrar para a Total. Perdeu simplesmente, estava tudo ok, só não falava inglês. Petrolífera, mas Petrolífera. tem que ter Olha. inglês. Antes de escrever para se inscrever na vaga, garantas Primeiro, que tem garante uma falas facilidade inglês. salvaguardada. Exato. Ou Yeah. principalmente o básico, que tipo, garantas que estás a evoluir para passar para os Exatamente. outros levels. Exatamente. Yeah. Mas Já estás num tens que nível ter, assim yeah. aceitável. Yeah. Olha, Consegues ter uma conversa. Yeah. Exatamente. Um outro caso recentemente também foi de 40 estudantes que receberam um convite, né, para irem fazer a formação nos Estados Unidos, uma formação completamente paga, uma bolsa. Ah, sim, isso passou Passou na televisão pública de Angola, na TPA. Certo. E pronto, antes deles irem, tiveram que passar por diversos testes. Eram assim, eu penso que eram os melhores, pronto, das turmas, e foram passando por vários testes e etc. Imagina nesses O- 40, yeah, só o ficou último quatro. teste, o último teste era o Era inglês. Dos 40 estudantes que foram selecionados para ir para os Estados Unidos estudar de graça, com tudo pago, que é uma oportunidade Isso que é só, uma só oportunidade. aparece uma vez na vida, apenas 2 foram. De 40. Por quê? Porque os 38 não falavam inglês. Isso passou nas notícias até, Yeah, as passou pessoas, nas as pessoas, notícias. assim, passou no telejornal, das pessoas Certo. assim, e as pessoas chocadas com isso. Isso é triste. Isso yeah. É. mesmo, É triste, pá, yeah. A pessoa estava ali, tinha tudo. Tens tudo. Tem Yeah. toda a oportunidade ali, tipo, hospedagem, formação grátis. Tudo é só ir. É só ir pegar mala, tá Yeah. 2 peças, só compra Exato. muita roupa lá. E estás a caminhar, mas... Então é muito importante as pessoas passarem a olhar para o inglês como algo relevante no currículo e Não é um de extremo- extra. Não extra. Não é É uma das bases para uma boa carreira de sucesso a nível acadêmico e a nível profissional. E também um apelo para as empresas. Nós, empresas, nós recebemos muitos funcionários vossos que vêm por conta própria pagar as formações de inglês. As empresas têm que ter o cuidado de olhar para as reais necessidades dos seus funcionários e investir. Nós recebemos funcionários de todos os leques de áreas, sim. da agricultura, dos petróleos recebemos muito, banca. oil and gas, da banca, da educação, todas as engenharias. Nós recebemos formandos de diversas empresas conhecidas, Empresas conhecidas mesmo. grandes empresas que vêm fazer a formação por conta própria. Então, Da minha também, a Chevron. da Chevron, falar. que eu Não me vou- lembre, Não, vamos... Acho que não. Vou é pra mais Chevron. da A Total. 36 vai garantir o meu inglês e eu vou garantir a minha vaga na Na Chevron. Chevron. Eu vou, você vai soltar charamba, deu, fui. Deu, gás. Yeah. Então, as empresas investam no inglês. Nós estamos agora com um projeto em parceria com o INAPEM, que é o Fluent Angola. É mesmo, já Então, você tá ali a minha mente. we are mind readers. Sim, eu por acaso eu vi, acompanhei nas notícias, desculpa cortar, e vi aquela matéria. E eu aqui aproveitar para partilhar que quando estás a fazer bem o teu trabalho, podes acreditar que as oportunidades vão surgir. Vão e vão. Mais uma vez, acho que eu já falei isso no começo. Se fizeres por si,
tipo, queres dar o teu melhor, contribuir para a comunidade, por acreditar que aquilo aí vai impactar e mudar a vida de pessoas, acredita, as oportunidades, as portas vão se abrir ao longo do caminho. E eu quando vi a matéria, tipo, 36 fechou parceria com o Inapem, tipo, que o projeto é o Angola, O Fluent Angola. Fluent Angola, yeah. Eu disse, uau, nice, e são angolanos. Yeah. Como é que surgiu essa parceria? Bem, essa parceria surgiu do facto de... assim, nós, nestes 5 anos, temos trabalhado como empreendedores, como empresários. Eu e a Dunia desenvolvemos uma filosofia que é a seguinte: tudo acontece ao seu tempo. Há um tempo determinado para tudo. É bíblico até. Há um tempo determinado para todas as coisas. E ao mesmo tempo que nós tínhamos projetado para o ano 2025 atacar o B2B, o Business to Business, e o B2G, o Business to Government, nós percebemos essa necessidade, decidimos nesse ano atacar essas áreas. O INAPEM, como o Instituto Nacional de Apoio a Micro, Médias e Pequenas Empresas, também sentiu essa necessidade. Eles perceberam a importância do inglês para o nosso setor produtivo e também para o nosso mercado, para as empresas. E para os empreendedores. Exatamente. Também. Exatamente. E profissionais e todos os players do mercado. Certo. E eles fizeram uma pesquisa, olharam para o mercado e olharam para a 36 como uma alternativa ou como a melhor alternativa para a implementação ou para trazer o inglês e para trazer o inglês para o mercado como uma nova ferramenta para as nossas empresas e para os nossos profissionais. E foi assim que surgiu. Eles nos contactaram, marcaram uma reunião conosco e nos apresentaram esse desafio, o desafio de trazer ou montar um programa de inglês para as empresas. Tanto desde startups, micro, médias, pequenas empresas e grandes também. E nós, recebendo esse desafio, nós fomos além. Nós entregamos muito mais do que aquilo que o INAPEM tinha pedido. Eles pediram um programa, nós montamos um projeto completo para a formação de inglês das empresas, dos profissionais, das instituições estatais a nível nacional. E assim nasceu o Fluent Angola. E este projeto, o Fluent Angola, é um projeto que vem como uma forma de nós abraçarmos o inglês e olharmos para o inglês como uma ferramenta essencial para que os players do mercado econômico, do mercado financeiro, as empresas, os profissionais e as instituições estatais tenham espaço e abertura para comunicar com instituições internacionais, com fornecedores, clientes e profissionais a nível internacional. Nós temos, não só, quando digo internacional, eu não estou a falar só de quem está no Ocidente, eu não estou a falar de que nós precisamos de atravessar oceanos para termos essa ferramenta como algo relevante. Nós temos aqui à nossa volta grandes economias que têm o inglês como a forma de comunicação. A Nigéria. Ou seja, a Nigéria, a Zâmbia, o Zimbábue, a Namíbia, a África do Sul. Então, nós temos o inglês é uma ferramenta que as nossas empresas precisam de olhar, as nossas empresas, instituições estatais e profissionais precisam de olhar como algo de extrema importância. Agora, quando digo isso também, o nosso foco no Fluent Angola não é só a nível internacional, mas mesmo a nível interno, a nível nacional, o inglês também tem muitos usos, muitas aplicações. Nós temos agora o novo aeroporto internacional, que é um aeroporto de grande porte, é um hub de logística a nível regional. Então, o nosso aeroporto precisa de inglês e pronto, os profissionais do aeroporto e de toda a cadeia logística nessa área precisam do inglês. Temos também agora o Corredor do Lobito, que é um projeto de grande porte que corta o nosso país a meio. E é um corredor ou um projeto que engloba muitos parceiros, não só a nível regional da África subsaariana, mas do Ocidente também. E o inglês é um dos meios, uma das ferramentas mais essenciais nesse projeto. Então, mesmo a nível interno, a nível nacional, o inglês para as empresas e para as instituições estatais, público-privadas, públicas, é uma ferramenta de extrema importância. Daí o valor que nós vimos em atacar essa área e trouxemos em parceria com o INAPEM, abraçados pelo INAPEM na pessoa do Dr. Braulio, o PCA do INAPEM, trouxemos o Fluent Angola para trazer essa ferramenta para as nossas instituições. Que também conecta muito com aquilo que é a missão da 36 e a missão do INAPEM. Porque no final o INAPEM que quer é fortalecer os nossos empresários, os nossos profissionais, os nossos empreendedores, fortalecer o ecossistema
de formas a termos maiores oportunidades. Então, se nós agarramos esta ferramenta, esta habilidade competitiva, agarramos mesmo com seriedade, investirmos tempo em olhar para ela e desenvolver esta habilidade, com certeza vamos todos ganhar, o ecossistema todo vai ganhar. Então vamos através do inglês fortalecer a voz internacional das instituições angolanas. Então, esse é o Fluent Angola. Uma gíria daqui angolana que, tipo, agora não sei o que está passando na cabeça da Dunia, mas de formadora, da cena quando começou de formar 3 crianças ou capacitá-las, para até agora onde chegaram. A palavra que me passa agora na cabeça é uma gíria, o tá a acontecer. Está acontecendo. É que está mesmo a acontecer. Daquilo que nem tinhas noção do quão grande seria. As portas que iam se abrir mediante o projeto quando começou. Mas acredito que graças à tua persistência em acreditar, e aquela cena, fazer algo que tu gostas, estavas na tua zona de conforto, a fazer aquilo fluir. E aí foste tendo ideias ao meio do caminho, que agora vou implementar isso, vai acontecer isso, vou chamar esse pessoal e tal. Hoje tens uma estrutura com mais de 25 colaboradores, né? Podemos considerar já uma estrutura bem sólida, já está aí a passar de uma estrutura de média empresa. Acredito que daqui a mais um ano mais vamos estar a triplicar esse número de colaboradores. Olha, acho que sim. É 75. Com certeza. Sim. Com certeza. Porque eu acredito que hoje estás aqui a atacar propriamente a nossa capital e já estão a estender para algumas províncias. Mas se agora já somos 20, já temos 21 províncias. Há 2 anos, quando imaginavas implementar isso em Angola, eram 18, agora o desafio aumentou. Agora aumentou. São mais 3. Não, mas é curioso, mas nós temos também alunos, nós temos alunos de várias... Que acompanham através das províncias. Sim, exatamente, temos alunos do Namibe. Aliás, temos um professor também do Namibe. Okay, também nice. Muita gente não sabe, pensa que para trabalhar na 36 tens de estar só em Luanda. Não. Okay. Nós já tivemos um professor do Lubango e temos agora um professor do Namibe. E temos alunos também no Kwanza Sul, no Namibe, Cabinda, e também em outros países, na Huila também, e em outros países também. Temos alunos na Suíça, Portugal, Bélgica. Temos alunos everywhere. Isso é muito nice. Como é que agora como é que olhas para o projeto agora? Qual é a sensação? Vendo de trás para frente. De trás para frente. Acho que, sabes que eu acho que quando estamos a fazer as coisas com paixão, muitas ou poucas vezes se calhar nós paramos para ver tipo, quando começou ou como começou, porque nós só estamos a caminhar, né? Mas eu olho com muita alegria, com muito entusiasmo e também com muita gratidão, porque este resultado tem sido resultado do trabalho em equipa, de todos termos abraçado, e falo isso pensando também em toda a equipa, mas especialmente pensando na Teacher Carminda. Yeah, she's special. Pensando na Teacher Carminda, a Teacher Carminda é a nossa coordenadora acadêmica. E ela foi das primeiras que entrou na equipa da 36. E dizer, nós começamos, eu digo nós, mas era só eu que começou a recrutar. Isso é bom, você vai vender o projeto e falar, olha, temos uma estrutura aí atrás, somos mais de 5. Quando começamos a recrutar em 2020, foi em novembro, a 36 começou em julho, foi que fizemos o nosso primeiro post no Instagram. E em agosto começamos as aulas e em novembro de 2020 eu já estava a recrutar as primeiras pessoas. E a Teacher Carminda entrou neste primeiro grupo. Naquela altura nós não tínhamos muitos recursos para remunerar, assim, da forma que gostaríamos, né? E ela acreditou. Ela acreditou no projeto, abraçou, acreditou na missão, na visão da 36. E eu, em tempo, estava a falar com o esposo dela, que depois também entrou para a equipa. E ele me disse que uma das coisas que lhe impactou, que ela partilhou com ele, é que ela partilhou com ele que quando entrou para ou quando estava naquele processo de decidir para entrar para a 36, ela ficou cativada com a forma com que ele disse, olha, nós vamos ser a maior academia de inglês 100% online em Angola.
E ela agora vê isso acontecer. Então, pronto, é algo especial. Ver como os nossos sonhos deixam de ser nossos, a nossa missão deixa de ser nossa e começa a ser também das pessoas que nos acompanham, que nos apoiam. Então, eu olho para este trajeto com muita alegria, com muita gratidão por todas estas pessoas que têm acreditado e continuam a acreditar e continuam a impactar de forma positiva a vida dos nossos queridos alunos da 36. É bom quando consegues vender o teu sonho para outras pessoas e essas pessoas abraçam como se fossem sonho delas mesmo. Totalmente. É muito bom. Não há melhor maneira de impactar pessoas e depois sentes que por essa pessoa ter acreditado não podes em nenhum momento recuar, porque a partir do momento que tu vendes o teu sonho para uma pessoa e essa pessoa passa a acreditar, ela passa a ser parte desse sonho. Totalmente. E eu acredito que ela, o sentimento de agradecimento e não ter dado para trás na altura em que surgiu a proposta e ter acreditado, pá, com certeza. E o meu também, porque imagina, sem o apoio dela provavelmente teria sido diferente toda a jornada. Dunia está a me vender um sonho que vai ser a maior academia. Né? Mas a minha outra questão seria tipo, para o lado mais business, e hoje em dia tem sido cada vez mais quebrado esse tabu de que esse lado da mulher empreendedora, hoje como é que tu vês, tipo, porque agora trabalha, aqui o nosso viajante angolano partilhou que quando estavam na fase estratégica a estruturar a marca 36 e a ver como iam atacar o mercado, conciliaram isso também com trabalhar a marca Dunia em si. Porque hoje em dia és uma marca, és uma referência. Mulheres olham para ti, se espelham, admiram, querem um dia chegar e conquistar. Espero que seja... O olhar tem que ser com bons olhos, não com espírito de inveja. Vocês gostam muito de invejar as pessoas. Mas você tem que olhar a pessoa como uma motivação, alguém que te inspira e que tipo um dia almejas alcançar o que se calhar a Dunia tem colhido agora, mas acreditem, fruto de muito trabalho. Imagina criar um projeto e implementar num país que o inglês para nós é um bicho de 7 cabeças, é uma realidade que as pessoas tipo falam, ok, tem esse tabu de que para tu aprenderes inglês tens que estar num país de origem. Totalmente. Aprender, ainda tem essa Olha, cena. eu nem sequer aprendi disso. inglês num país Aprendeste de fala aqui? inglês. Aprendi em Espanha. Ok, que não é a língua oficial de Não lá. é. Não só lá. Já é um desafio grande. Mas como é que vês hoje, olhando para a área do empreendedorismo e sendo uma das mulheres que criou um projeto que hoje em dia tem os frutos que tem, como é que olhas hoje as pessoas que te acompanham, como é que tem sido a interação com esse pessoal? Olha, eu vejo que Já vi que participas em palestras e tudo. Sim, eu gosto de ensinar. É a minha missão de vida, eu gosto de partilhar conhecimento. Eu acredito que quando nós aprendemos uma coisa, se nós não partilhamos isso ou nós não aplicamos, não serve de nada. Então temos que partilhar para que outras pessoas também possam aprender, possam aplicar e depois também passar para outras pessoas e criar essa como uma corrente positiva. Eu sinto que anteriormente eu não tinha muitas referências, talvez porque naquela altura, em 2020, não se partilhava tanto nas redes sociais, não víamos tantas... Já começavam a ter algumas empreendedoras, mas estavam bem no início. Então não tínhamos, como é que eu posso dizer, assim, figuras mesmo já tudo estabelecido, já com um background sólido. Exatamente, nós não tínhamos isto. Mas eu gosto muito, ou me orgulho muito de como as coisas têm mudado e como temos cada vez mais mulheres acreditarem e conscientes de que é possível, que também podem fazer, que os seus sonhos podem se cumprir, que não têm que se limitar. E também recebo mensagens de jovens que têm projetos. Por exemplo, ainda esta semana recebi uma mensagem de uma jovem: olha, quero partilhar o meu projeto contigo. Então acho que são coisas boas, porque eu apoio muito a questão de pedir ajuda. Por vezes nós
sentimos receio Yeah. em Essa partilhar, ou tenho uma ideia, ou puxar a Será que a pessoa, Dunia pensamos tem que vão me tempo para me responder. ouvir? Exato. Exatamente. E eu acho que é muito bom, porque também faz parte da nossa responsabilidade. Eu me sinto que faz parte da minha responsabilidade enquanto pessoa que está nessa posição e também enquanto angolana. Porque se eu deixar apenas isto para mim e eu não incentivar outras jovens a seguirem o mesmo caminho, ou mesmo quando me pedem ajuda, eu não dar um auxílio, não estou a fazer nada. Ok. Então a intenção é sempre passar para as demais, para que as demais também possam aplicar, possam mudar as suas vidas e depois também possam criar esse Isso impacto aí. nas suas comunidades. Isso é A, muito a importante. construção, e relativamente também a um ponto que tocaste aqui importante sobre a construção da marca Dunia Santos, foi esse processo da construção da marca Dunia Santos é um processo que começou junto do trabalho que começamos a fazer na 36. Nós, quando começamos a montar a estratégia de comunicação da 36, nós optamos por ter a Dunia como a cara da marca e optamos também por comunicar alguns aspectos particulares ou alguns aspectos mais voltados para a Dunia, de forma a as pessoas se conectarem com a 36 através da Dunia. Então, nós começamos a passar a comunicar mais a personalidade dela, os interesses dela, ao mesmo tempo que comunicávamos a 36. E nós achamos, ou isso se revelou ao longo do tempo, ou com o tempo, isso se revelou muito importante, nós termos feito esse processo. Porque quando começamos a trabalhar na marca da Dunia Santos, especificamente, nós começamos a ver, a aceitação, o engajamento foi fantástico desde o princípio, porque as pessoas já conheciam a Dunia através da 36. E pronto, quando abrimos esse outro lado, onde a Dunia começou a falar mais especificamente dos seus interesses e a mostrar mais da sua personalidade, as pessoas abraçaram com mais facilidade. Então, hoje em dia, a marca Dunia Santos é uma marca que inspira muitas mulheres. Eu, obviamente, como responsável da comunicação da marca, eu acompanho de perto todos os processos e tudo, e as ideias todas. Tanto que muitos dos roteiros, ou seja, a maior parte, todos, provavelmente, todos os roteiros de produções eu é que faço. E acompanho os resultados também. E eu percebo o impacto que a marca Dunia Santos tem tido na vida das mulheres e jovens, seja mulheres ou homens, de uma forma geral. De uma forma geral, sim. Yeah. Tanto homens como Como mulheres, exatamente. E é muito bonito. E eu, particularmente pelos projetos e ideias que eu tenho de comunicação para essa marca, e não só para a Dunia, mas para a 36, eu sinto que nós estamos só no princípio, estamos só a começar. Só começar. Yeah, nós estamos só a começar. bom. E o ano de 2025 promete muito. Olha, hoje em dia, eu digo a Dunia, eu já disse a Dunia várias vezes, Dunia, tu vai ser uma estrela. Hoje em dia, tu não consegues andar com a Dunia para qualquer lugar sem ela ser reconhecida. Isso é bom. Assim, vais para shoppings, vais onde quer que seja, vai ter sempre alguém que vai vir cumprimentar, vai querer tirar uma foto, vai querer... Yeah, então, Por acaso, quando comecei a ver os vídeos a saírem, tu a falar para as câmeras, comecei a ver, ok, Se calhar funciona mesmo, posso acreditar, posso confiar estrutura, nela. ok. Não, mas isso é bom, porque hoje em dia o formato de empreendedorismo tá a mudar para, imagina, anteriormente a cena do empreendedorismo era para quem, tipo, tem um combo, vai injetar, não dá cara e tal. Hoje em dia, com a era digital, está-se a mudar isso, porque se eu percebo do negócio, ninguém é melhor do que eu para dar cara e falar do meu próprio negócio. Totalmente. Então, a nível estratégico, terem pensado nisso, 36, depois trabalhar a marca Dunia Santos, foi uma estratégia muito boa e, tipo, ela ser a cara da marca e falar, passar o testemunho, vender o peixe, não tinha como não funcionar. Só também para acrescentar aqui uma coisa do que o Dizeiro estava a partilhar, também é muito importante que as pessoas percebam que para que isso realmente funcione, também tem que haver autenticidade naquilo que se partilha. É dizer, não é só porque, pronto, eu vou ser a cara da minha empresa ou do meu negócio, então vou passar aquela mensagem e depois as pessoas vão se conectar e vou poder vender o peixe, mas tem que haver também a autenticidade da parte da pessoa. Eu estou convencida que esta estratégia tem funcionado bem, porque o que se partilha é realmente a minha personalidade. Ok. É realmente, pronto, sou eu. Hoje em dia também o Exato. pessoal está atento, hoje em dia já consegue ver Exatamente. quem passa com leveza, quem passa com
com o termo é sem forçar, sem estar tipo Exatamente. coisa. As pessoas conseguem sentir tipo clareza Coerência. e naturalidade naquilo que tu coerência. fala, a coerência, Essa é a sim, palavra. exato. Yeah. Tipo, a pessoa que fala com propriedade e nota-se que a pessoa domina aquela matéria, sabe Exato. do que está a falar e tal. Nós também conseguimos identificar, sabemos quem está a forçar. Exatamente. É verdade. Yeah. Estás a ver? Mas vamos entrar aqui para as últimas considerações. Eu quando falei com a Dunia, eu tinha dito, ela queria ter um episódio, uma emoção em particular com um angolano viajante, que seria muito interessante, porque eu vi que deste algumas entrevistas, acho que saiu uma matéria tua na Bantuman, né? Sim. Yeah. Exato. Mas acho que vamos ter essa oportunidade, fica já aberto aqui o convite, para depois nós falarmos sobre isso. Mas hoje aqui queria mesmo falar a nível estratégico, como é que surgiu a 36 e como é que tem sido isso. Partilhou no começo que estava aí a frequentar a universidade e tinha feito um semestre, né? Para a área de comunicação, marketing e não só. Hoje em dia, nesses últimos 5 ou 4 anos de 36, de trabalho bem feito, para alguém que teve aí a fazer a formação e depois começou a pegar o projeto, que estava numa fase a nível de plataformas digitais no começo, como é que avalias agora o teu trabalho como diretor de comunicação e imagem da 36? Eu, pessoalmente, cresci muito. Podia lançar essa pergunta à Dunia para avaliar, mas pronto. Ela depois pode fazer a Depois avaliação. também ok. Sim, eu tá tenho até certeza aberto. que ela hoje se orgulha da escolha dela ter tipo, te puxado ao projeto. Olha, a mãe da Dunia, ela sempre, a tia Isabela sempre diz que nós somos o time certo. Ok, é bom. E eu ouvi, pronto, eu não ouvi isso diretamente dela. Dunia que me disse agora. Não, mas ela diz isso. Ela diz que nós somos o time certo. Eu penso que tenho certeza que nesses anos todos de trabalho eu cresci muito a nível profissional. Eu não voltei para a universidade, não concluí a universidade. No entanto, eu fiz muitas formações. Fui fazendo cursos, formações, fiz muita formação também gratuita no YouTube. É uma ferramenta muito útil se souberes usar. Eu sou aluno do YouTube. Quer dizer, Lá tem já és uma tudo. autoridade. Lá tem tudo. Tem tudo. Então, se tu souberes. A certeza de que formações online funcionam. É o eu tive a YouTube. certeza do Exatamente. Yeah. Então, Pois eu se sou um no profissional YouTube. da área, mas tudo muito na sua maioria, os skills que eu tenho da minha área, aprendi através do YouTube. Claro que depois fiz formações para complementar, de tipo Mas a base, né? O conceito e tal. início. O meu começo foi E YouTube. também quando tens uma duvidazinha, qualquer dúvida, tu Escreve, hoje em dia, e até a aparece pergunta rápido. mais boba tens uma resposta aí. Yeah. Então, se tu souberes sistematizar o teu próprio estudo, desenvolver a habilidade ou a capacidade de seres um autodidata, no YouTube tu consegues aprender muito. Então, nesses anos todos de trabalho, eu cresci muito a nível profissional e hoje eu já consigo me considerar alguém que tem espaço e um conhecimento muito avantajado, né, na área da comunicação. Portanto, a 36 ou o desenvolvimento da 36 e o crescimento da 36, as projeções da 36 para o futuro na área de comunicação e marketing são boas. Tudo aquilo que nós passamos, todos os erros e acertos foram lições e o futuro da comunicação da 36 está no mais alto. Eu digo isso porque nós estamos agora também com outro projeto, que é um projeto que não dá para revelar muito, não dá para revelar muito. Eu já sei. Não dá para revelar muito, mas a nossa comunicação para o ano 2025 na 36, o nosso marketing é um projeto nunca antes visto em Angola, nunca antes feito. E eventualmente o pessoal vai começar a ver os frutos. Vai começar a As ver os frutos. alterações, as Os mudanças. sinais vão. Então, nesses 5 anos de trabalho, nós crescemos muito. Eu cresci muito, a 36, ou seja, a empresa cresce com os seus profissionais. Quando um profissional de uma determinada área cresce, a empresa cresce. Por isso é que eu vou reforçar que as empresas também precisam de olhar para o inglês para uma outra questão, as formações e a capacitação dos profissionais. Eu nunca fiz nenhuma formação, minto, de todas as formações que eu já fiz voltadas para o marketing, para a comunicação, só uma é que foi em português. As demais foram todas em inglês. A única formação que eu fiz em português foi a formação de copywriting. Ok. Então eu tenho, pronto, também trabalho com copy.
E de resto tudo, até livros, as minhas leituras é tudo em inglês. Então quando as empresas, os profissionais em si têm acesso ao inglês como uma ferramenta de estudo, de profissionalização, de melhoria dos skills, também estão mais adiantados. Porque eu estou a estudar Totalmente. coisas que em português ainda nem há, nem se fala. Eu acho que eu nunca fiz O nenhuma inglês está formação sempre em mais português. avançado. Acho que eu nunca fiz. Pelo que eu sei, Formações em não. português? Yeah, acho que eu nunca fiz. É. Yeah, nunca fiz. Olha, eu só fiz uma formação em português e uma outra em espanhol. Só. De resto foi tudo em inglês, a minha Yeah. leitura, Eu tudo, consumo literatura, tudo em inglês. super pouco conteúdo em português. Em português, exatamente. Pouquíssimo. Então, olha, uma coisa que poucas pessoas sabem, 90% das informações que estão na internet estão todas em inglês. A maior parte das informações que estão na internet estão em inglês. E tudo que é novo, estudos, formações, cursos, livros, sai tudo em inglês. A minha grande preocupação, e acho que é isso que tem feito eu não evoluir muito no meu processo do aprendizado. O meu grande medo é as pessoas, quando eu ficar pro em inglês, deixarem de me entender. Vai ter que Não, ter vai lhes forçar eles também a irem lá correrem aprender. atrás. Sim. Tá a fazer o mais criativo em inglês, vocês vão sofrer, vocês. Quando eu fico. Quando fica craque. 360 mesmo aqui já me abraçou. Vamos Aqui ter já não tem mais para onde um ir. episódio em Vocês- inglês. Yeah, we can Não, do- é we can do Dunia. that. Não, vai chegar lá, Mais vamos para frente. fazer. Fiquei com tontura agora. Então é isso. Cresci muito profissionalmente e as projeções de crescimento são muito grandes. E a 36 acompanhou o crescimento. Eu não sei se a 36 acompanhou o meu crescimento ou eu que acompanhei o crescimento da 36. Penso que talvez Ou seja fomos crescendo both. juntos. Exato. Também Então, queria acrescentar, também, além desse crescimento profissional, também houve aí um grande crescimento a nível de mentalidade. É dizer, porque muitas vezes deixamos a parte do mindset de lado e é muito importante para nos ajudar, então, depois procurar essas soluções estratégicas. E acho que a nível de de mentalidade, de mindset, não é? De resiliência, também houve aí um crescimento importante. A visão, como vemos as coisas. Porque muitas vezes nós, quando estamos a começar, a nossa visão provavelmente não é assim, não é tão ampla. Certo. Mas quando vamos crescendo em mindset, a nossa visão fica muito mais estratégica. Nos Exatamente. treinamos a ser mais estratégicos e acho que isso também no Desidério tem crescido muito. Tanto que eu estou expectante para um projeto dele que vai nos apresentar. é o Eu tal, já sei é o de tal todos projeto os que. projetos, eu já estou por dentro. Vocês Para é que não sabem. Quer dizer, Assim a Dunia ainda nem sabe, mas o homem é que Já sabe, já sabe. Mas sim, Pronto. sei que vai ser um projeto também bom, que é o nosso projeto para daqui a 10 anos. Ou seja, os próximos 10 anos, a Próximos estratégia dos próximos 10 10 anos da 36 já tá traçada. Já está tudo aqui, já estamos Já a cozinhar. Brevemente vamos marcar uma reunião geral com toda a equipa da 36 e vamos sim fazer a apresentação Isso desse é projeto. um sinal desse crescimento que estava a dizer, porque muitas vezes, quando nós estamos a começar, não temos a noção de planificar de forma adiantada, planificar os próximos anos, próximos 2 anos. Então, isso se traduz no crescimento profissional, em termos também de desenvolvimento pessoal, Exato. que tem acontecido em ter essa visão já mais lá para frente. Mas eu sinto que, pelo meu trabalho, eu na verdade na 36, além de ser o responsável da comunicação, do marketing e das vendas, eu também tenho muitos outros trabalhos de gestão, de processos e etc. E eu sinto que a prática e a experiência nessa área aumenta e leva a nossa visão, não só a nível de gestão, mas a nível de mercado, de uma forma tão grande que a analogia que me vem em mente é, por exemplo, quando eu comecei, eu me sentia como um jogador em campo. Estou em campo a jogar e pronto, sabe, fazer o passe, arrematar. E estava naquele momento. E hoje em dia eu me sinto como um adepto que está a ver, na verdade, como um treinador que está a ver o jogo de fora. Eu já consigo dizer, olha, Antecipar. agora passa, eu consigo ver onde é que estão as peças e quais são os movimentos ideais. Então estou num processo em que estou a ver o jogo de fora e pronto, a comandar as peças a partir de fora. E eu penso que isso é um processo natural que ocorre quando um profissional ou um gestor, um responsável de uma equipa, de uma empresa, é um processo natural que essa pessoa passa Totalmente. ao longo do tempo, que tu aprendes a sair do campo e aprendes a ver o jogo de fora e a dominar as métricas, os processos e até uma gestão mais eficiente. Eu sinto que esse é um processo que ocorreu naturalmente comigo nesse tempo de gestão e de
trabalhos na 36. Estou orgulhoso, estão de parabéns. Angola, nós angolanos agradecemos pelo projeto e pelo contributo que eu tenho dado e incentivado a cada vez mais a aprender a língua e ir atrás do conhecimento, porque é muito importante. Hoje em dia, não diria um detalhe, mas é algo essencial na carreira de um profissional, fazer parte disso, ter a língua inglesa ali no teu portfólio, na tua trajetória curricular. Queria aqui passar o mic para últimas considerações. Não sei se a Dunia tem uma mensagem assim, a tua câmera está aqui. Deixar uma mensagem muito, se queiras deixar nesse caso, para os formandos da 36 ou para o público em si. Se calhar chamaria ninguém melhor do que aqui a Dunia e uma das cofundadoras do projeto. Passar uma mensagem, alguma dica? Sim, eu gostaria de dizer, essa mensagem principalmente acho para a nossa juventude, eu gostaria de dizer que acredita nos teus sonhos, vai atrás dos teus sonhos, não sejas uma pessoa passiva. É dizer, temos que ser parte da mudança, parte ativa da mudança. Prima muito pela proatividade, não esperes que as coisas cheguem até ti, porque isso é muito difícil de acontecer, quase nunca acontece. Então, toma ação, vai atrás das coisas, seja proativo e principalmente seja uma pessoa que pensa em soluções em vez de uma pessoa que está constantemente só a pensar nos problemas. Problemas sempre vai existir, ele sempre vai estar aí. Nós temos que ter a capacidade de pensar sempre na solução. Okay? Tem esta situação, não importa como é que eu posso resolver isso, o que é que eu posso fazer, que coisas eu tenho à minha disposição, não é? Quais são as ferramentas que eu tenho agora para resolver esta situação, este problema. Se seguires estes conselhos, tudo em que tu colocas o teu coração vai acontecer. Olá, eu vou só acrescentar aqui que há um grande filósofo que eu admiro muito e pronto, esporadicamente ou de vez em quando aprecio o trabalho dessa pessoa, vou ouvindo. E esse filósofo já morreu, na verdade. Ele chama-se Pop Smoke. Esse filósofo uma vez disse: shoot the stars but aim for the moon. Shoot the stars but aim for the moon. Isso significa dispara contra as estrelas, mas aponta para a lua. E pegando no que a Dunia falou sobre sonhar, é importante nós sonharmos muito alto. Super alto. Sonhar muito. Porque por mais que nós não alcancemos a magnitude de tudo aquilo que nós sonhamos, nós ainda assim vamos estar num patamar super, super elevado. Então sonhar super alto é muito, muito importante. E aproveita e fazer as tuas últimas considerações que passaram. Foi já essa. Foi essa. Já está. Já está. Ai, quero só deixar, sorry. Queria só também, não sei se depois vamos poder fazer isso, mas aproveito já agradecer o convite da Mais Criativo. É um privilégio, uma honra estar aqui a ter esta conversa com o magnífico Alberto. Não tem problema, meu Deus. Nosso aluno da 36 que vai falar inglês em 2025. Olha, tem que fazer já o compromisso. Muito obrigada. Dunia está pressionada. Já estou inscrito. Não, muito obrigada por este convite. Obrigado. Porque muita gente provavelmente não sabe, mas eu estou a cumprir um sonho. Então, gratidão por isto. Tem um meme recente que está aí a viralizar. Estou a trabalhar na minha trajetória para depois ir falar no podcast. Está a acontecer. Obrigado. Nós é que agradecemos por terem aceito o nosso convite e se disponibilizado para estarem aqui hoje, passar aqui, contarem essa trajetória do projeto em si, falarem um bocado da vossa vida pessoal e os vossos desafios a nível de carreira profissional. As portas aqui estão abertas para vocês. Os conheceram o nosso estúdio, aqui o nosso espaço. É um espaço que nós, e um projeto que nós criamos na altura, o Lobato e eu, que foi uma maneira que nós vimos de passar o testemunho e contar trajetórias de profissionais e não só pessoas envolvidas em projetos criativos que estão a impactar a Angola. Hoje em dia as pessoas param para acompanhar o Mais Criativo porque admiram um profissional em si, queriam conhecer mais da trajetória, o dia a dia, a rotina.
E estamos a sentir cada vez mais que o nosso dever e a nossa missão está a ser levado e passado para os demais. Nós é que agradecemos por terem aceito. E ia aproveitar e encerrar aqui, antes de coisa, depois de me responder a minha pergunta, é que eu vou passar aqui a minha publicidade, que é agradecer aos meus parceiros. Eu queria que me confirmasse. Tá esse tempo todo a andar a me enganar. As pessoas... Grandfather não é pai grande, não significa pai grande. Foi uma decepção para mim também quando descobri isso. Também fiquei decepcionado. Também ficamos Afinal não é pai grande. Afinal não é pai grande. Já viste isso. O problema é que estamos com ele. Eu às vezes chego na história e falo, sou um grandfather, mas não sou pai grande. Não significa isso. Uma decepção geral. Obrigado aí, pessoal, por acompanharem esse nosso episódio. Subscrevam, partilhem, ponham like. Deixo aqui agradecer aos meus parceiros, que é a Noa, que cuida aqui do nosso aparato, o cenário. Radar que anda, um dos grandes portais aqui a nível nacional, e está conosco, abraçou aqui o projeto. A XYZ, que vocês sabem, é responsável por aparato todo aqui, a estrutura, e entrega esse projeto aqui, que é o mais criativo. E a Gráfica FC, que é um parceiro novo que está aqui conosco. E acredito que os meus parceiros vão estar comigo nos próximos. Estou já a ver a visão do mais criativo. Nos próximos 3 anos. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tamo junto.